Burger King versus McDonald's tem que ser a maior rivalidade de todos os tempos na comida rápida, e eu diria até mesmo entre as maiores rivalidades em qualquer setor. Primeiramente, mesmo que eles tenham sido concorrentes diretos desde os anos 1950, o McDonald's sempre foi maior. Eles são como o ícone original da comida rápida, no sistema que conhecemos hoje, e nenhum outro lugar de hambúrguer jamais teve uma chance realista de alcançá-los. Mas o Burger King sempre foi tradicionalmente o mais próximo. As classificações geralmente têm o McDonald's liderando com folga e o Burger King em um distante segundo lugar. O número 3, a propósito, geralmente é o Wendy's, embora em 2012 eles tenham ultrapassado brevemente o Burger King nas vendas para assumir aquele segundo lugar. Então, o Wendy's também fez parte disso de várias maneiras, mas a rivalidade não é tão extensa quanto as outras duas, principalmente porque o McDonald's sempre esteve muito à frente. A maior parte da história aqui é sobre as diferentes maneiras que o Burger King tentou alcançá-los. Para este vídeo, vou tentar contar a história do Burger King, destacando 10 exemplos notáveis ao longo dos anos nos quais eles tentaram ganhar terreno em relação ao McDonald's, seja seguindo o exemplo deles ou até mesmo atacando-os publicamente. Começando desde o início, em 1953, com o McDonald's sendo uma influência fundadora. Naquele ano, Keith Kramer se uniu ao seu sogro Matthew Burns para abrir um restaurante de fast food na Flórida, centrado em um novo dispositivo de cozinha chamado Instabroiler, no qual eles realmente acreditavam. Eles chamaram o restaurante de Instaburger King. A razão pela qual isso está na minha lista é porque acredita-se que eles tiveram a ideia de iniciar um restaurante de fast food depois de verem o sucesso do McDonald's original. Preciso destacar que isso foi antes de Ray Kroc, quando o McDonald's ainda era completamente desconhecido fora do sul da Califórnia. Então, o fato de eles já estarem influenciando a abertura de um novo restaurante do outro lado do país, na Flórida, antes mesmo de o McDonald's ser conhecido nacionalmente, é bastante surpreendente. Mesmo nessa fase inicial, o Burger King estava seguindo o exemplo do McDonald's, ou devo dizer Instaburger King, que cresceu para se tornar uma cadeia e até mesmo introduziu o icônico Whopper antes de enfrentar dificuldades financeiras em 1959. E isso me leva ao próximo item da minha lista: a franquia. James McLemore e David Edgerton, colegas de classe na Universidade Cornell que, nos últimos 5 anos, haviam sido franqueados do Instaburger King, conseguiram aproveitar a condição precária da empresa em 1959 e comprá-la dos fundadores originais. A partir desse ponto, eles começaram a fazer muitas mudanças positivas, eliminando o Instabroiler e substituindo-o pelo famoso Flame Broiler deles. E, é claro, se livraram do Insta do nome, chamando-o simplesmente de Burger King. Mas talvez o mais importante seja que eles implementaram esse programa agressivo de franquias. O McDonald's é famoso pela forma como usou um modelo de franquia para efetivamente expandir a cadeia, essencialmente tendo pessoas externas pagando ao McDonald's para abrir e operar novas localidades. Muitos restaurantes de fast food foram influenciados por isso, incluindo o Burger King, mas de uma maneira muito diferente. O McDonald's era muito cuidadoso, prestando atenção detalhada a cada franqueado individual, forçando cada local a usar os mesmos uniformes, servir a mesma comida e ter os mesmos preços. Eles forçavam tudo a ser extremamente semelhante entre as localidades, para que não importasse qual McDonald's você fosse, você teria a mesma experiência. Não é exatamente o caso do Burger King. Na tentativa de crescer rapidamente, eles fizeram acordos que sacrificaram o controle. A ideia principal era que o franqueado compraria os direitos de abrir Burger Kings em um território específico e, uma vez que tivessem esses direitos, poderiam fazer praticamente o que quisessem. Isso significava que, ao longo dos anos 1960 e bem até a década de 1970, ao contrário do McDonald's, a maioria dos Burger Kings eram muito diferentes entre si. Não havia uma imagem consistente, e os clientes não tinham ideia do que esperar ao ir a um novo. Isso, previsivelmente, mostrou-se um problema que foi abordado pelos novos proprietários, a Pillsbury, em 1967.
Na época, havia 274 Burger Kings muito diferentes em operação, e eles foram vendidos para a Pillsbury por 18 milhões de dólares. Eu percebo que isso pode soar estranho, mas esse acordo foi o início de toda essa situação em que a Pillsbury e sua principal concorrente, a General Mills, se envolveram profundamente na indústria de restaurantes, saindo um pouco do tema das franquias por um minuto. Em 1974, o Burger King introduziu o Have It Your Way, provavelmente o slogan mais famoso deles. Foi uma resposta direta a uma famosa campanha do McDonald's que foi introduzida mais cedo naquele mesmo ano. Você provavelmente a conhece. Era um jingle sobre os ingredientes do Big Mac. 2 hambúrgueres de carne, molho especial, essa coisa toda. Isso meio que volta à uniformidade no McDonald's. A música listava o que você encontraria em um Big Mac. Então, o Burger King tentou expor isso como algo negativo, tentando parecer superior ao anunciar que, se você fosse ao Burger King, poderia personalizar seus pedidos do seu jeito. A campanha deles até apresentava uma música cativante própria. Sem o picles, sem a alface, pedidos especiais não nos chateiam. No entanto, eles só usaram essa campanha por alguns anos, porque sentiram que também lembrava os clientes dos tempos de espera no Burger King devido a todos os pedidos personalizados. Mas eles trouxeram de volta porque, afinal de todo esse tempo, ainda consideravam isso seu slogan mais memorável. Ok, voltando à minha lista, em 1977, Donald Smith, um executivo sênior do McDonald's, foi atraído para o Burger King, quando o contrataram como seu novo presidente e CEO. Ele substituiu a maior parte da equipe de gestão do Burger King por pessoas do McDonald's, que trabalharam juntas para implementar mudanças para fazer a empresa operar de maneira muito mais semelhante ao McDonald's. Provavelmente, a maior parte disso foi tornar os restaurantes mais semelhantes entre si. Eles criaram acordos de franquia mais rígidos, realizaram verificações não programadas de como as coisas estavam sendo operadas. A empresa até tomou o controle de algumas dessas franquias. Além da uniformidade, eles trabalharam para introduzir um menu de café da manhã, semelhante ao que o McDonald's havia feito recentemente, e implementaram alguns novos métodos de cozimento também semelhantes à OS do McDonald's. Na década de 1980, as mudanças estavam mostrando resultados positivos, e é aí que a rivalidade realmente começou a esquentar. Em 1982, o McDonald's processou o Burger King por algumas de suas alegações publicitárias. Tudo começou com um comercial do Burger King naquele ano, estrelado coincidentemente pela atriz Sarah Michelle Gellar, quando ela tinha 5 anos. Esse comercial se destacou porque foi a primeira vez que qualquer um desses 2 restaurantes mencionou o outro pelo nome em um comercial. Eles fizeram comparações sobre o tamanho dos hambúrgueres e como eram cozidos, seguidos por outros comerciais com outras alegações envolvendo testes de sabor, cujos detalhes foram contestados no processo, que foi resolvido no final. Mas o Burger King obteve muita exposição com isso, e isso iniciou essas Burger Wars nos anos 1980. Essas guerras aqueceram novamente 2 anos depois, quando o McDonald's introduziu o McDLT, que foi basicamente a resposta deles ao Whopper, com um toque, é claro. Foi servido em um recipiente especial de isopor com a comida separada em 2 seções diferentes, numa tentativa de manter o lado quente-quente e o lado frio-frio. Parece mais um truque para mim. Foi descontinuado após menos de uma década. Acredito que devido ao impacto negativo que o recipiente estava causando no meio ambiente. Mas este se destaca como um dos poucos momentos em que o McDonald's estava respondendo ao Burger King. No entanto, ainda está nesta lista porque o Burger King abordou isso com comerciais falando diretamente sobre o McDonald's e seu McDLT, tentando convencer o público de que o Whopper é superior. Então, mesmo que o Burger King possa ter sido o primeiro nesse caso, eles ainda aproveitaram a oportunidade de insultar publicamente o McDonald's. Acho que este próximo é engraçado. O Bigger Whopper. Apenas um ano depois, o Burger King aumentou ligeiramente o tamanho do Whopper para 4,2 onças, tecnicamente tornando-o maior que o Quarter Pounder do McDonald's. E você melhor acreditar que eles gastaram 30 milhões de dólares em uma campanha publicitária, contando tudo para o público.
Esse comercial foi tão longe a ponto de ter 2 funcionários de fast food chorando, que supostamente representavam o McDonald's e o Wendy's, chateados por como agora seus hambúrgueres eram comparativamente menores. Quero dizer, essa foi uma publicidade bastante agressiva. No entanto, essa campanha não foi bem sucedida, assim como nenhuma delas realmente naquele momento. Eles até tiveram a estranha chamada Where's Herb, sobre um cara que nunca tinha experimentado um Whopper antes. Eu não sei. Mas no final dos anos 1980, o Burger King não estava se saindo muito bem, porque acho que qualquer um concordaria que o McDonald's foi o vencedor nessas Burger Wars. Em 1989, toda a Pillsbury foi comprada pela Grand Metropolitan, uma empresa britânica muito grande, principalmente conhecida por seu envolvimento no negócio de bebidas alcoólicas. Foi uma aquisição complicada, onde a Pillsbury estava realmente tentando se desfazer do Burger King como uma forma de evitar que isso acontecesse. Mas aconteceu mesmo assim. Menos de uma década depois, essa empresa se fundiu com a Guinness para criar uma empresa de bebidas alcoólicas muito grande chamada Diageo. Durante a década de 1990, sob a propriedade deles, a estratégia principal que implementaram para o Burger King foi melhorar seu menu, retirando muitos itens de menor venda, tornando-os de maior venda maiores e com melhor sabor, e introduzindo novos. As 2 maiores introduções da década de 1990 foram o Big Cab Broiler, mas mais relevante aqui seria o Big King em 1997. Este, sem dúvida, foi a resposta deles à muito esperada ao Big Mac. Ele não tem aquele pão extra no meio, mas os outros ingredientes são praticamente os mesmos. Originalmente testado como Double Supreme, quando foi lançado nacionalmente, recebeu o nome de Big King, provavelmente para lembrar as pessoas do Big Mac. Quando foi introduzido novamente, os comerciais mencionavam diretamente o McDonald's, tentando convencer o espectador de que o Big King é superior, destacando como é flamejante e tem 75% mais carne. Logo depois, houve outra grande mudança no menu, quando introduziram suas novas batatas fritas. Parece que começaram a tratá-las com amido de batata, formando uma crosta crocante. Não sei como funciona, mas eles as introduziram com uma grande campanha publicitária de 70 milhões de dólares que incluiu os custos de licenciamento do Sr. Cabeça de Batata. Essa campanha foi centrada principalmente em como as novas batatas fritas eram melhores do que as do McDonald's. As novas batatas fritas crocantes do Burger King venceram as batatas fritas do McDonald's em um teste de sabor em todo o país. Tudo isso parece ter ajudado o Burger King a ganhar algum terreno em relação ao McDonald's, mas não foi muito e foi de curta duração. A partir daí, o Burger King passou por várias mudanças de gestão e propriedade. Em 2002, foram vendidos ao Texas Pacific Group por 1,5 bilhão de dólares, para que a Diageo pudesse se concentrar melhor em seu negócio principal. 4 anos depois, tornaram-se de propriedade pública. 4 anos depois disso, foram comprados pela 3G Capital, uma empresa de private equity, por mais de 3 bilhões de dólares. E 4 anos depois dessa aquisição, fundiram-se com a Tim Hortons para criar a Restaurant Brands International. Voltando à lista, a última coisa que quero mencionar é o Mick Whopper. Talvez você se lembre disso porque aconteceu em 2015. O Burger King colocou anúncios de página inteira no Chicago Tribune e no New York Times pedindo ao McDonald's que se juntasse a eles. Eles queriam se unir para abrir um restaurante por um dia em Atlanta, que fica entre as sedes das 2 empresas, e vender um hambúrguer que fosse uma mistura do Big Mac e do Whopper. Seria para caridade e eles queriam que fosse no Dia Internacional da Paz, aparentemente como um gesto de boa vontade para encerrar essa disputa entre eles. Provavelmente mais um truque do que qualquer outra coisa, mas nada disso aconteceu porque o McDonald's não estava interessado, portanto suponho que a rivalidade continue. Obrigado por assistir.